Uma boa noite e a paz do Senhor a todos os irmãos que estão do outro lado deste vídeo. Eu sou aqui o pastor Adilson Teles. Estamos iniciando mais uma vez uma reflexão da palavra, outra vez de Provérbios. Hoje o capítulo 29. Amém? Antes de mais nada, quero pedir para que os irmãos dêem o seu like, compartilhe a mensagem e também se inscreva em nosso canal Despertar 607. Amém? Glórias a Deus. Glórias a Deus. Irmãos, é uma palavra maravilhosa, né? Essa palavra é uma palavra de sabedoria, é uma palavra de Salomão, é uma palavra em que ele está dizendo algo para nossas vidas. Ele está dizendo algo para as nossas vidas. Quando a gente lá lê no capítulo 29, o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Quando o justo se engrandece, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Olha só. Olha. Então, quando as pessoas de bem, né, estão felizes, estão com verdadeiras alegrias de coração, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, aí tem problema. Aí o povo suspira. Aí o povo geme. Salomão está falando de quê aqui, irmãos? Salomão está falando, muitas vezes, de pessoas que endurecem os seus corações, para não entender o objetivo do qual o Senhor dos Exércitos quer mostrar para ele. Ele prefere não entender, prefere fechar o seu coração. Ele prefere não ver. Tem uma palavra, um jargão popular que diz assim: o pior cego é aquele que não quer ver, né? Não é assim? Certo? Então, muitas vezes, as pessoas têm que ser repreendidas. Mas quando você vai repreender a pessoa não aceita. Porque a pessoa sempre é melhor que você. Acontece muito na nossa sociedade. Mas quando o ímpio domina, que seja uma família, que seja uma tribo, que seja até mesmo uma nação, aí o povo suspira. Aí o povo fica com problemas. Porque aí é que a ficha vai cair. No momento em que ele está sendo enganado, muitas vezes ele não se dá conta. Muitas vezes ele não se dá conta quando ele está sendo enganado. Ele nem acredita se chega uma pessoa e fala assim: olha, não vai por esse caminho porque
não é um caminho verdadeiro, ele não te dá nem confiança para aquilo que você está falando. Ele não te dá a confiança. Ele vira as costas para você. Mas quando o ímpio chega e domina a situação, aí a coisa pega. Aí realmente começa os problemas. Porque até então a pessoa não tinha consciência do que de fato estava acontecendo. Que é o que vai acontecer. É o que vai acontecer com este mundo, irmãos. É o que vai acontecer com este mundo. Esse mundo está adentrando uma nova fase na história humana. Esse mundo está entrando no momento, num período em que Daniel diz, em Daniel 9:27, que fará uma reunião com muitos por uma semana e na metade fará cessar o sacrifício de oferta de manjares. Então nós estamos adentrando a este momento da história. Será que as pessoas têm compreensão, entendimento do que está por vir? Acredito que não. Acredito que não. E mesmo se você chegar e falar para as pessoas, eles não vão acreditar em você. Porque as pessoas têm esse tipo de dificuldade, irmãos. As pessoas têm esse tipo de dificuldade. Ele não costuma entender aquilo que você fala. Até Jesus. Quantas coisas Jesus falou para o povo, e o povo nem tchum, não conseguiram entender. Olha com o olho, mas não vê. Escuta com o ouvido, mas não consegue ouvir. Entendeu? Então, esse é o dilema que acontece com as pessoas. E ele só vai se dar por conta quando ele estiver sendo governado pelo ímpio. Aí sim. Aí ele vai entender. Então muitas vezes Deus permite que certas coisas na terra aconteçam, para que as pessoas venham ter consciência do momento. Jesus, ele dizia assim: se eu vos falo de coisas terrenas e não me credes, quanto mais se eu vos falar de coisas celestiais. Quantas vezes eu quis reunir, como uma galinha reúne os seus filhotes debaixo de suas asas, e tu não o quiseste. Então muitas vezes Deus permite que tais coisas aconteçam, que os ímpios dominem por um certo tempo, porque aí sim o povo vai compreender o momento que está vivendo. Essa que é a realidade, irmãos, que está acontecendo em nosso mundo, principalmente em nosso país. Deus está procurando aqueles verdadeiros homens que o adorem em espírito e verdade. Mas é muito difícil encontrar esses homens que tenham consciência da realidade que está acontecendo sobre essa terra. Não ir simplesmente na base do oba-oba, mas entender a realidade como ela é, o que está acontecendo, por que a história ela se prolonga por tantos e tantos e tantos tempos. Como Jesus falou naquela época,
Você sabe por que ele também falou tal coisa que eu vou falar agora? Porque não houve compreensão. Jesus, ele diz, ele profetiza assim: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados como escravos, até que se complete o tempo dos gentios. Está escrito em Lucas 21, 24. Por que Jesus falou isso? Porque não houve compreensão, porque não houve entendimento. Então, muitas vezes, irmãos, as pessoas erram pelas pessoas não conhecerem as Escrituras. Muitas vezes, a falta de conhecimento, a falta de consciência da verdade, cria um obstáculo para o desenvolvimento das pessoas. Cria um problema muito sério na vida de cada um. E Salomão, então, ele vai dizer: quando o justo se engrandece, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Olha só o que Salomão vai dizer no livro de sabedoria, que é Provérbios. O homem que ama a sabedoria alegra a seu pai, mas o companheiro de prostituta se desperdiça a fazenda. Olha o que acontece na vida dos seres humanos. Os homens muitas vezes não dão valor. Jesus também dizia: conhece a verdade e ela te liberta. Você só pode ser libertado, irmãos, quando você conhece. Quando você conhece a verdade. E o que é conhecer a verdade? Muita gente pega a Bíblia, pela primeira vez, viu algo que chamou a atenção. Estou salvo, estou liberto. As coisas não é bem assim. Você tem que ter um conhecimento profundo daquilo que você está falando. Você tem que ter um entendimento, você tem que ter uma sabedoria tremenda. E o conhecimento, ele se divide em duas fases. Uma coisa que eu sempre explico. O conhecimento, ele está entrelaçado entre interno e externo. As coisas têm que ter coerência. Tudo que você vai fazer, o que você vai falar, tem que ter coerência. Porque Deus é um Deus de muito conhecimento, de grande sabedoria. Então você tem que ter coerência nas coisas. O conhecimento, muitas vezes, ele se divide em interno e externo. Tem o conhecimento da mente e tem o conhecimento do corpo. E os dois têm que andar em conformidade, um com o outro. Não pode haver um conhecimento de um jeito e um conhecimento do outro. Que em tudo, em todas as coisas, tem que haver o quê? Harmonia. Tem que haver coerência nas coisas. Eu sempre dou um exemplo assim. A Bíblia está falando, é apenas um exemplo. A Bíblia diz assim que o mundo foi feito em 6 dias de 24 horas. Não é isso que a grande maioria das pessoas imagina isso. O mundo foi feito em 6 dias, né? E as pessoas acham em 6 dias. E no 7º Deus descansou. Não é assim que a Bíblia está escrita. Tem muita gente, irmãos, que eles têm aquela convicção que realmente o homem foi feito em uma semana.
de 24 horas. Tem muita gente que pensa dessa forma. Será que é verdade? Quando a gente vai para a ciência vai dizer o seguinte, e isso hoje, pelas pesquisas, pelos métodos, vai dizer assim, que o mundo se desenvolveu em 6 eras geológicas. E você sabe o que é era geológica? É um número indeterminado, um número de tempo indeterminado. Pode ser 1 milhão, 100 milhões de anos cada era. E eles conseguiram comprovar isso de forma científica, através de um sistema via carbono. Eles conseguiram provar isso. Eles acharam pedras que têm tantos milhares de anos. Fósseis de pessoas, de animais, até mesmo de pessoas, que têm milhares de anos. E se você for contar do ponto de vista, como diz a Bíblia, ela não bate. Mas é porque a Bíblia está errada? Não. É porque uma coisa tem que se ligar à outra. Tem que haver coerência do interno e do externo. É simples assim. Uma coisa tem que bater com a outra. Como que Deus ia revelar há quase 4.000 anos para Moisés, para que Moisés falasse com o povo, exatamente o que era, o que de fato aconteceu? Claro que não podia. Não tinha como. Entendeu? O povo, naquela época, era como se fosse homens da caverna. Não tem condição de entender. Como que uma pessoa ele vai entrar numa faculdade se ele nunca entrou no primário? Não tem lógica, irmão. Então, primeiro uma coisa, depois a outra. É igual, muitas vezes, antigamente a gente falava muito, você perguntava, de onde você veio? Como que eu vim ao mundo? As mães diziam assim, você veio da cegonha, não é assim? Estava mentindo? Não. Estavam omitindo uma coisa que a pessoa não, aquela criança não tinha como entender. Então, muitas vezes, a Bíblia, não é que ela está mentindo, ela fala as coisas de uma forma simbólica, para que as pessoas venham entender o projeto. O próprio Jesus fala, eu vos falo em termos de comparações e parábolas, mas vai chegar um dia em que eu vos falarei abertamente a respeito, Pai. Jesus tinha condição de falar de Deus há 2.000 anos atrás? Não. E Moisés, que veio bem antes dele, piorou. Moisés veio quase que 2.000 anos antes de Jesus. Aliás, 1.600 anos mais ou menos antes, porque com os 400 já tinha terminado. Exatamente. Entenderam? Então, muitas vezes as pessoas não compreendem o trabalhar de Deus. As coisas têm que ter coerência, as coisas têm que ter sabedoria. Tem que haver entendimento, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí a pessoa coloca a Bíblia, ele entrou, se converteu hoje, coloca a Bíblia debaixo do braço e já acha que é o dono do mundo, já acha que sabe tudo, e não é verdade. Não é por aí, irmão. Tem que ter uma compreensão, tem que haver um entendimento, tem que haver muitas vezes um sofrimento, tem que haver muita labuta, oração, persistência, e Deus vai. Eu mesmo, quantas coisas que nesses últimos 3 anos e pouco eu aprendi na minha vida, que eu não sabia. Eu tenho 40 anos de história, irmão. Na década de 70, eu já era missionário. Então, é como dizer, eu não caí de paraquedas hoje por causa do YouTube. Não.
São 40 anos, são 40, na verdade tem mais de 40, são quase 50 anos. Eu vim de origem católica. Em 1976, irmão, eu já liderava, na época, 40 jovens na Igreja Católica. Em 1976, muitos que estão me assistindo aqui não haviam nem nascido. Entendeu? E lá eu já fazia essas reflexões. Depois eu fui para o seminário porque eu ia ser padre. Muito estudo, muita persistência para poder entender as coisas de forma clara e objetiva. Depois entrei em outros movimentos, outras organizações, e sempre estudando, sempre buscando, sempre procurando me inteirar das coisas. E quando eu completei 40 anos de procura, eu não sabia de nada ainda. Não sabia de nada. Eu fui me converter depois de 40 anos. Que eu realmente, de fato, entendi o plano de Deus, o plano de Jesus Cristo para as nossas vidas. Hoje, eu defendo algumas teses. Algumas teses que muitos pastores ainda não entendem. Tem umas teses que eu passei a entender, mas como eu entendi? Com muita persistência, com muita oração, com muito jejum, com muita consagração. Aí eu comecei a entender. Deus começou a abrir os meus olhos. Eu estudei muito sobre os últimos tempos da humanidade. Graças a Deus, hoje eu tenho uma boa experiência nesse aspecto. Tem muita gente que entrou há 2 anos, 3 anos aí atrás, para estudos, e agora são pastores. Mas ele não entende nada. E eu falo isso porque eu já conversei com um bocado deles. Conversei, a pessoa ficou assim, sem saber o que dizer. Porque eu sou melhor que eles? Não. Porque houve, irmãos, uma procura. Como eu disse, muito joelho no chão. E Deus, então, ele começou a mostrar alguns segredos que até então eram encobertos. Então Deus, ele tem um trabalho bem interessante. E hoje nós estamos vivendo. Daniel, lá no capítulo 12, se não me engano, ele vai dizer que os últimos dias, os últimos tempos da humanidade, ele vai dar uma dica, né? Eu já falei isso em lives anteriores. Fala sobre o despertar da ciência. A ciência, quando estiver no seu auge de tecnologia, vai ser um momento em que será colocado o momento final da história. Nós estamos vivendo esse momento, irmãos. Daniel falou isso há 2.600 anos atrás. Certo? 2.600 anos atrás, ele já dizia. Ele diz assim, naquela época a ciência prosperará, ou seja, a ciência estará no seu alto nível, em termos de tecnologia, que é o que nós estamos vivendo hoje. Então nós estamos vivendo realmente os últimos tempos, a última geração.
o grande mover hoje de Deus na terra, a grande separação do joio do trigo, certo? Então, eu leio outra vez aqui o verso 2. Né? Quando o justo se engrandece, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Muitas vezes, as pessoas, infelizmente, por ignorância, são levados a ser dominado por pessoas de má fé. Como a Bíblia está falando de um ímpio, né? De um ímpio. Quando o ímpio domina, leva as pessoas para que lado? Para o lado do bem? Claro que não. Está escrito aqui, ó. Livro de sabedoria, Salomão. Quantos milhares de anos foi escrito isso? Salomão. Quase 1.600 anos antes de Jesus. 3.600 anos atrás. Ele já dizia isso. Quando o ímpio governa, o povo sofre. Amém? Glórias a Deus. Fica com essa palavra, irmão. Vamos refletir. Que Deus abençoe a todos aqueles que estão ouvindo do outro lado. Que Deus abençoe poderosamente. E não se esqueça de dar o seu like, de compartilhar essa mensagem nas redes sociais, com seus familiares, amigos. E também, não se esqueça, se inscreva em nosso canal, O Despertar 607. Que Deus e o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém.